eu me lembro, a gente respondeu muitas perguntas ao longo desse último ano de pessoas que tinham se formado numa profissão. Eu lembro que tem um rapaz que é da área de, eu acho que de agricultura, não me lembro. Tem um que eu tenho certeza. Acho que ele é engenheiro químico e depois ele foi para data science, lembra? E ele tinha esse desafio. Toda a formação dele era em química, mas recentemente ele estava trabalhando nessa área de informática, de data science, e a gente já via naquela época, né, alguma dificuldade de fazer isso. Eu acho que tem um outro de agronegócios, que também era formado numa área e atuava em agronegócios. Como fica, Davi e Valnei, essa questão de uma pessoa que tem boa parte da carreira, né, inicial formado numa faculdade numa primeira área e depois ela migra para uma segunda área? Qual é o desafio que essa pessoa tem a partir de agora? Que já tinha antes, né? É o mesmo, né? Mudou um pouco? Como vocês avaliam isso aí? Esse é um desafio bem interessante, que a gente já tinha uma experiência de trabalho com esse perfil e que a gente quer continuar trabalhando em relação a isso. Quando a gente fala da engenharia, por mais que tenha uma especificidade, você vai se formar em engenharia civil, elétrica, mecânica e assim por diante, a base da engenharia ela é muito parecida. Você tem uma base de cálculo, você tem uma base de física, você tem uma base ali que serve para todas as áreas, né? E você se especializa em determinada situação. Novas profissões, muitas novas profissões, não tem uma formação acadêmica específica para aquela função. Data Science, hoje você tem um pouco mais recente alguns cursos especializados, mas geralmente é um mestrado, é uma pós-graduação, você não tem uma graduação, ou se tiver, são pouquíssimas graduações nessa área e muito recentes, muito novas. Então a gente consegue argumentar para a imigração que é uma migração natural de uma profissão que já exigia um conhecimento básico ou aprofundado, no caso da engenharia, desse tipo de pensamento matemático e que pode ser aplicado numa outra área. Eu não vou conseguir encontrar um especialista em data science formado em data science. O que a gente aconselha em algumas situações? Para quem principalmente está pensando em fazer aplicação, não quem já está no processo. Você já está numa área que não está relacionado diretamente à sua formação, mas tem uma pós-graduação nessa área? Faz uma pós-graduação, porque isso fortalece bastante. É uma formação posterior à sua graduação, que vai te especializar naquela área e faz todo o sentido para a gente poder apresentar esse currículo. Tem tudo a ver. Eu fiz parte, o primeiro curso de engenharia da computação da USP foi a minha turma. A computação era dada na matemática, não sei se você lembra disso, ou na engenharia elétrica, que tinha uma função mais do hardware, de desenvolver computadores. Era né? O famoso linguagem Fortran. Tinha Era usado pela engenharia elétrica. Vários. E na matemática, que é o pessoal da conta, da lógica e tal, é onde tinha mais a parte do software. Então você vê, eu fui formado, eu entrei em 89, né? Me formei em 90 e alguma coisa, você vê. Como é recente isso, né? E de lá para cá, quantas profissões, né, na área de informática não surgiram, né? Sim, e veja bem, um grande desafio para a nossa valorosa, um abraço para todos aí, a nossa valorosa equipe de Proposed Endeavor, né? Porque maior atenção vai ser exigida, principalmente aquelas pessoas que às vezes cedem à tentação, assistindo algum vídeo, de fazer alguma coisa por si próprio, né? Uhum. Sem uma assessoria de uma boa equipe de Proposed Endeavor para construir esse projeto, né, fica mais difícil. Então, você precisa realmente de profissionais que ajudem queimando neurônios para tentar preparar Proposed Endeavor que tem a ver aí com a sua formação, ou, pelo menos, demonstrar para o oficial de imigração que sem o seu bacharelado você teria dificuldade de exercer a profissão atual. Nós temos que encontrar, dentro da sua formação, alguma coisa que tenha algum tipo de impacto no seu exercício profissional. Isso eu acredito que é uma coisa que muda daqui por diante. Ô Davi, a IMA é um dos poucos escritórios, né, que eu acho que tem uma equipe interna de Proposed Endeavor. De quando nasce essa equipe, e tem a ver já com a antecipação dessa mudança que vinha tendo
no EB2NW? Na verdade, foi um conceito que a gente criou desde o começo, que se adaptou muito bem a essas mudanças. Quando nós entendemos a importância do Proposal Endeavor, e lendo a necessidade de ter um profissional dedicado a isso, pesquisando os interesses nacionais, adequando o perfil, fazendo parte dessa experiência de montagem de uma estratégia que seja uma estratégia aprovável para cada um dos casos, nós resolvemos criar um núcleo específico e colocar profissionais dedicados apenas a isso. Ele não monta, ele obviamente pensa no processo como um todo, mas ele não faz mais nenhuma outra tarefa a não ser focar no Proposal Endeavor, na estratégia migratória. E isso é feito a 4 mãos com o cliente, né? Porque tem que ser Claro, alguma coisa com que o certeza. cliente seja capacitado de fazer e que tenha, né, interesse nacional, né? Lembrando que o Prong 2 foi reforçado também. Ele precisa demonstrar que possui a experiência necessária para colocar aquele Proposal Endeavor em prática. E aí entra a importância tão grande, onde a gente reforça, das cartas de recomendação. E por isso a gente dá um suporte tão grande para os nossos clientes na construção dessas cartas, orientando como que essas cartas têm que ser construídas de uma forma a se adaptar muito bem a essa linguagem da USCIS para reforçar esse endeavor. As cartas de recomendação têm uma importância gigantesca no processo. E é o que a gente sempre fala, né? Como carta de recomendação no Brasil é algo que não está no nosso dia a dia, não está no nosso cotidiano, a gente não consegue mensurar a importância disso quando a gente compara com a cultura americana, onde carta de recomendação serve até para você entrar numa boa turma do high school quando você sai do elementary school, né? Quer entrar na melhor turma, você vai ter uma cartinha da escola ali anterior que você é um bom aluno, né? Não, eu sempre digo, carta de recomendação numa high school te põe ou te tira de Harvard, né? Eu tinha uma pergunta para o Valnir, o que a gente estava falando antes disso? Da erudição do Dr. Valnir? Não. Essa é a vantagem de ter um juiz na bancada. A gente está falando de Proposal Endeavor e tal. Bom, já me recordo. Vamos continuar a falar. O que eu vejo também. Lembra que há uns 2, 3 meses atrás, a AILA, né, que é a Associação dos Advogados de Imigração dos Estados Unidos, tinha reclamado com a USCIS que eles estavam aplicando o teste de totalidade, que foi desenhado para o visto EB1. EB1. Eles estavam aplicando no EB2NW, que é o tal do Kazarian Test, né? E parece que eles perderam essa queda de braço, né? Parece que essa normatização agora, ele não diz que vai aplicar o Kazarian Test, mas é algo muito parecido, né? Tem que analisar a totalidade, né, das competências das pessoas e aí vai além do EB1A. Talvez agora, para alguns currículos, para quem tem currículo forte, acadêmico, etc., talvez seja até mais difícil agora aplicar para um EB2NW do que um EB1A. O ponto fundamental do visto de habilidades extraordinárias é você demonstrar a sua extraordinariedade como profissional através de uma premiação, um award, né? Um reconhecimento, pelo menos a nível nacional, que ultrapasse a regionalização da sua área de atividade, ou seja, que esteja ali dentro um prêmio reconhecido no Brasil, uma referência. Então, esse é o calcanhar de Aquiles que impede muitos grandes profissionais, excelentes, fantásticos, muito bem laureados nas companhias em que trabalham, nos seus campos de atividade, mas que infelizmente não tiveram uma premiação individual ou coletiva, já que melhorou bastante o visto EB1A. Não sei se vocês acompanharam, o EB1A também teve mudanças positivas. Nós fizemos live depois das mudanças do EB1A? Fizemos, né? Vamos voltar a fazer, mas vou deixar aqui uma dica pro pessoal. Olha, talvez agora, né, vou ser de novo didático, tá, pessoal? Subiu um pouquinho a régua do EB2NW, baixou um pouquinho a régua do EB1A, para alguns perfis de currículo, né? Não é que ficou fácil aplicar para o EB1A, não. EB1A é exigente em termos de currículo, né? Mas não é tão exigente em termos de Endeavor, né? Não precisa ter o interesse nacional, não precisa ter Endeavor. O EB2NW agora é exigente também de currículo e agora deu mais importância, a importância nacional do Endeavor, né? Quem estava muito fixado no EB2NW, talvez valha a pena considerar o EB1A, né? Se tiver um currículo bom, acadêmico, premiações, né?
eu acho que vale a pena você considerar. Você quer saber se você tem currículo para EB2NW ou para EB1A? Manda o seu currículo para análise gratuita em volare.com/currículo, tá? E eles vão te dizer, à luz dessas mudanças, né? De novo, sendo muito didático, porque isso não se aplica diretamente a todos os perfis, mas para alguns perfis, EB2NW ficou um pouco mais exigente e EB1A ficou um pouco menos exigente,